Interessante, né? Einstein, criador da teoria da relatividade, que não existe teoria é verdade, por que eles não assumem a teoria da relatividade como verdade absoluta? Porque vai ter que explicar a existência de Deus, entendeu? Porque lá ele prova a existência, ele usa Deus, usa a Bíblia, e ele falava isso, falava da Bíblia. O que as pessoas escondem, assim como Freud também. Freud, ele, nos seus últimos dias, ele falou tudo aquilo da psicanálise, da terapia, era tudo furado, tudo mentira, tudo engano, não funcionava. Ele escrevia isso nas cartas, e o mundo esconde isso das pessoas, né? Assim como esconde os resultados, né, de 50 anos de pesquisa de Harvard em cima de quem come gordura saturada, que é totalmente positivo, e quem não come é negativo. Então, mas está lá. Só que a ordem é a seguinte: se você usar, se você for ensinar para o mundo, ninguém, nenhum laboratório, nem hospital vai te contratar. Você já se forma em Harvard assim. Se for ensinar essa verdade, entendeu? Então, Einstein, ele acreditava na Bíblia, né? E seguia o princípio bíblico de várias formas, né? Então, é interessante. E usava a Bíblia para fazer os seus estudos, né? E um dos estudos dele, da teoria da relatividade, vamos dizer, os fundamentos da física, qual que era até então? Até então, era matéria, tempo e espaço. Matéria, tempo e espaço. Agora ficou como? Matéria, tempo, espaço e luz. Ficou 4 fundamentos. E aqui está a luz. Quando você estuda a teoria da relatividade, você entende. Não vou te explicar, eu só quero comprovar para você. Por exemplo, tem um texto no Velho Testamento que diz, né, em Jeremias 33, 25, se eu não me engano, ele diz sobre os fundamentos das leis que dominam a terra, né? Lá revela os fundamentos, né, que dominam a terra, as leis que dominam, que governam a terra de dia e de noite, né? Aí a fotossíntese, a química, a ação química que ocorre em todo um universo, a ação física, né? Então, e a ação biológica, né? Então, tudo os fundamentos da biologia, da química e da física que governam, né, na atmosfera e no planeta, na galáxia de modo geral. Então, tá tudo lá. Os homens descobriram, eles deram o nome deles, mas descobriram que tem essas leis. Então, a Bíblia mostra, né, tudo isso. Então, quando você vê para um lado científico a palavra de Deus, você fica até mais crente, né? Quando você pelo menos um pensador um pouco, né? Então, é tremendo. Agora, quando você analisa, por exemplo, você pega a palavra de Deus e analisa de maneira mais profunda pelos olhos do Espírito de Deus, fica muito mais profunda. A tua fé cresce muito, aumenta muito, né? Claro, quem é crente convicto não precisa dessas coisas para ter fé, mas quem já é convicto e entende essas coisas fica fascinado com a descoberta dessas leis, desses princípios, né? Ou como da física, né? Dos 4 elementos hoje da física, dos fundamentos da física, e fica absurdamente abismado com, com o tamanho da, vamos dizer assim, não é. Gente, não dá para explicar, mas é o tamanho da simplicidade de Deus revelando para o homem e como é que Deus se move no mundo, mostrando como é que ele trabalha no mundo, no universo, né? Aí mesmo fala: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus se move na luz, mais rápido que a luz até, lógico. Deus é Deus. Então ele se move na luz. A velocidade. Na verdade, é a chamada velocidade da luz onde Deus se move. É a dimensão que Deus se move, que os anjos se movem, que o mundo se move. E quando, imagina só, um ser que trabalha numa dimensão da luz. Então, se um astronauta pudesse viajar próximo à velocidade da luz, alguns dias passariam vários anos na Terra.
próximo, eu disse próximo, né? Então, alguns anos seriam quem coloca essa certeza adequado na velocidade da luz é a Bíblia, a própria Bíblia, e é isso mesmo. Um dia é como que 1000 anos. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você está entendendo? É como Deus se move, é onde Deus trabalha, né? Então, é algo interessante. Alguns chamam de tempo kairos, que trabalha dentro da velocidade da luz. Então, é interessante como é que funciona essa, essa, essa ciência de Deus. E isso eu estou contando para vocês para só fortalecer mais a fé de vocês, enquanto os homens estão... Por isso que eles não assumem a teoria da relatividade como verdade, mas usam ela, né? Até o GPS foi criado por causa disso. Então, dando a ideia de como funciona o universo, né? Então, é algo interessante. Há uma quarta dimensão, né? A teoria da relatividade revela a quarta dimensão de Deus, né? Então, onde Deus atua, onde o diabo também atua, o mundo invisível que governa as 3 dimensões, que é tudo que você vê, né? E como é que é esse trabalho lá dentro? Como é que é a velocidade? Como é que é o movimento dos anjos, de Deus, dos demônios, nesse mundo espiritual, né? Então, é algo fascinante, mas sobretudo para Deus, né? Então, é fascinante para Deus governar. Onde ele governa, onde ele atua. Muito tremendo, muito tremendo. Eu só quero que você entenda isso. Então, Deus, se ele se move dentro da luz, é 1000 anos um dia. Se Deus se move fora da luz, Deus se move nos 2 campos. É isso que o Pedro está falando aqui. Então, um dia é como, olha só, se Deus se move dentro da luz, um dia é como 1000 anos. E se ele se move fora da luz, 1000 anos é como um dia. Tá entendendo? Ele está dando a janela, o Windows aqui, né? A janelinha aqui da revelação da teoria da relatividade, da verdade da relatividade, na verdade. Então é tremendo, é fantástico. Eu não sei vocês, mas eu fico fascinado com essas descobertas bíblicas. Eu amo muito Cristo, sabe? Por causa disso. Eu gosto muito de ciência, né? Então, quando faz esse paralelo assim, gente, é tremendo. Deus sempre, né? Deus sempre confirmando que a palavra, confirmando a ciência, que a ciência está no caminho certo, né? Não é a ciência que confirma a existência de Deus. É a palavra de Deus que confirma que a ciência está indo para o caminho certo. A palavra de Deus que confirma que a medicina está certa, que os médicos estão certos. Não é ao contrário, tá, gente? Mas isso é um outro. Por que eu vou falar isso? Porque isso é um problema hoje. A pandemia era uma gripe fraca, perto de outras pandemias que teve no mundo, outras doenças que teve no mundo. Foi uma gripe fraca, mas matou muita gente, sobretudo o povo evangélico. Por quê? Porque eles colocaram os médicos acima de Deus. Não colocaram a palavra de Deus assim. Que Deus pode curar, que Deus pode proteger, tá entendendo? Nem o ensinamento de Cristo, né? Ou até usando a Bíblia como inspiração. No meu caso, Deus falou, eu orei por pessoas que estavam com gripe, foram curadas. Me recordo bem disso. Mas também eu tive situações que eu não precisei. Eu simplesmente falei, usa tal coisa, né? Deus mostrou o que podia ser feito. Então, simples. Ou tomar um sol. Vocês querem uma pessoa, tratei, se não me engano foi a pastora Elisandra, uma delas. Várias pessoas eu tratei assim. Entrou no quarto, eu coloquei várias lâmpadas quentes lá, que libera corticoide natural no corpo e que neutraliza toda a ação de gripe, dos metais pesados e tudo mais, e qualquer gripe. Então, é como tomar sol. A pessoa tomava sol na gripe e acabava a gripe. Então, e aquela falta de ar, só tomar sol. Aí Deus falou comigo, não é para entubar. Aí depois, estudando, eu entendi que quando se entuba uma pessoa com pneumonia, que o brasileiro faz isso, médico no mundo inteiro faz isso, ou qualquer doença, e muitos médicos sabem a verdade, não pode entubar, só com trauma, tiro, bala, né? Você pode entubar a pessoa. De outra forma, a doença respiratória não pode ser entubada, porque o sistema imunológico do que atua para resolver esse problema está no consciente, não no inconsciente.
Ele atua quando você está acordado. Então, tem que dar um calmante para a pessoa, acabou. Mas nunca, de forma nenhuma, levar ela a ficar em coma, porque é aí que ela morre. Por isso que 80% das pessoas com pneumonia e 80% das pessoas com a gripe que teve, morreram. Tá entendendo? Eu nem falo o nome dela, porque senão o pessoal derruba meus vídeos. E eu tentei ajudar muita gente na época. Então, o Espírito Santo veio sobre mim e falou, na época, só ensinar as pessoas a tomarem banho frio, a abandonar o açúcar, tá entendendo? Que não vão ficar doentes, tá entendendo? Então, acabou. Era isso. O ensinamento que dá para a pessoa aqui para evitar ficar doente, ficar gripado. E podia estar no meio dos gripados. O outro ensinamento: quem estava já não podia entubar, tomar sol, luz amarela, forte, né? Tomar. Então, e fazer o tratamento que nós temos o protocolo com um aparelhinho lá para respiração. Não é para só para colocar inalação, né? Que limpa 3 vezes por dia, que sobe no máximo 3 vezes por dia, né? Com os agentes lá que a gente colocou lá, né? Que são 3 elementos, né? Então a gente ensinou para as pessoas e acabou, né? Acabou que todas que eu tratei, graças a Deus, foram curadas, todas. Que eu estive em contato com essas pessoas, eu escondi tudo isso, não fiquei falando, mas eu pregava, tentava falar na internet, derrubava, fui ameaçado, abriu acho 2 canais, porque um já foi embora. Então foi uma situação chata. Mas eu lembro que o Espírito Santo falou bem claro, que é aquilo, é como se ele falou, igual o Bolsonaro falasse, é uma gripinha. É uma gripinha que matou muito crente, comedor de açúcar. Muito crente idólatra a médicos. Muito crente confiou no homem. Muito crente confiava no sistema. Entende? Eu me lembro de um casal, fiquei admirado com esse casal. Acho que o irmão Greiso, o pai dele, a mãe dele, não sei, que ficaram doentes. Falei, não entuba, não é para levar para o hospital, fica em casa e trata com isso e com aquilo. Ele falou que seguiu o protocolo, né? E assim foi recuperado. Me lembro de outro velhinho também que ficou doente. E assim, não entuba, não é para levar para o hospital, trata em casa, se entubar vai morrer. Eu falava, vai entubar vai morrer, tá entendendo? Então, me lembro que eu falei para um dono de uma farmácia, se você ficar com essa porcaria, porque ele era gordinho, eu sabia que ele ia ficar, ele gostava de açúcar. Você vai morrer, mano, se entubar, então não deixa entubar. E foi dito e feito, ele é homem de Deus, né? Mas ele não obedeceu, ele morreu. Então, eu quero que vocês só entendam isso. Era uma gripe fraca, mano. Não estou brincando, não. O que era fraco é o nosso corpo que está muito fraco. A gripe é fraca. Nosso corpo que está muito fraco. A gente está... essas gripes só matavam pessoas. Se você olha a grande peste negra que dizimou o mundo, né? 1300, só depois de uma grande fome, só porque o povo estava em inanição. Os ricos, se você olha a árvore genealógica, estão tudo vivo lá. Até hoje. Estão lá, ó, na árvore genealógica. Não estão vivos até hoje, estão na árvore genealógica. Então, até hoje, você olha a árvore genealógica, estão lá, na árvore genealógica, vivos. Ou seja, eles não morreram na época. Por quê? Porque comiam bem. Só morreu os pobres, inanição. Mas nós estamos comendo tão mal hoje, tão mal, que antigamente para ficar doente tinha que ser possessão demoníaca ou inanição. Que a gente está sofrendo uma inanição constante comendo produto alimentício, que não é produto que Deus criou. Então, e tudo mais. Amém? Eu comecei mostrando aí para você honrar mais a palavra. Nunca honrar a ciência acima da palavra, mas honrar mais a palavra. Amém? Honrar. Você às vezes é fascinado pela ciência e você não sabe que a Bíblia tem toda a ciência. Diferente com alguns pastores pensam, a Bíblia tem todos os índices da química, da física, de tudo. Todas as janelas. Todas as janelas. A Bíblia tem. É um livro tão pequeno perto de tanta descoberta científica. Sabia? É um livro tão pequeno, porque uma descoberta científica, às vezes escrita, ela é maior do que a própria Bíblia. Só que a Bíblia tem incrivelmente, que livro fascinante. Ela tem a janela, em um versículo explica praticamente todo o funcionamento. Incrível! Não tem ninguém que pode ter essa capacidade humana na Terra de escrever algo assim. Tá entendendo? Que tremendo. Valorize a palavra de Deus, amado. Por favor. Deus existe. O inferno existe. Valorize a palavra. Siga a palavra. Amém?